Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Hoje eu estou gravando no SES de São Paulo. Rapaz, esse Papeando tá interestadual mesmo. Por quê? Porque eu já gravei em Salvador, já gravei em Brasília, já gravei em Recife e hoje aqui pela primeira vez gravando em São Paulo com a galera maravilhosa que é interestadual. Nós temos gente aqui de vários estados da federação para ouvir e debater sobre direito imobiliário. E quem é que eu vou apresentar? Alexandre Gomide, um jovem professor, um jovem advogado, um jovem autor, mas alguém que estuda o direito imobiliário na teoria e na prática com muita percussência. E é um cara muito gente boa, que faz parte da nossa confraria dos civilistas e é, sem sombra de dúvida, um grande talento. Gomide, que prazer te receber no Papeando com Pamplona. Querido Pamplona, eu estou honrado mais uma vez, né, em estar aqui com você. Você sabe, eu tenho o privilégio de, além de contar com a sua amizade, tenho o privilégio de estar aqui nesse Papeando com Pamplona, que já é um programa nacionalmente reconhecido, não só entre alunos, entre professores, eu acompanho, e para tratar de um tema que para mim é muito caro, que eu gosto muito, que é justamente o direito imobiliário. Direito imobiliário. E aí a gente vai bater o nosso papo. Vamos papear. Vamos papear. E aí a gente vai descobrir aqui, especificamente, o que é que se entende. Eu digo liberdade, que eu sou um coroa. Já estou dobrando o cabo da Boa Esperança. E aí eu vou conversar com um jovem como o Gomide, e eu dizer assim, Gomide, o direito imobiliário, na prática, ele tem gerado muitas repercussões. Mas é possível se falar, realmente, do direito imobiliário como um ramo autônomo do direito? Professor Pamplona, o senhor tem toda a razão. Hoje em dia vende-se muito essa ideia, né, de direito imobiliário. E a gente não encontra em nenhum lugar, seja no Código Civil, um campo autônomo. De fato, a doutrina especificamente já buscou, sem sucesso, criar uma teoria geral do direito imobiliário. Mas isso até hoje não se conseguiu. Então a gente pode dizer que o direito imobiliário ele vai cuidar de questões contratuais, responsabilidade civil, enfim, tudo claro, direitos reais, questões ligadas ao direito imobiliário, mas a gente não pode dizer que no Brasil existe um campo autônomo específico que é o direito imobiliário. Porque é justamente isso, quando a gente fala sobre um direito imobiliário, a gente tem que pensar, será que a gente segue aquela sequência tradicional do reconhecimento de uma autonomia do direito, né? Quando a gente pensa assim, numa autonomia didática, numa autonomia doutrinária, numa autonomia legislativa, e realmente a base do direito civil é muito grande, mas sem sombra de dúvida, há um suporte fático, um suporte social a que interessa muito essa ideia de direito imobiliário. E aí eu quero saber o seguinte, a gente está hoje, no Brasil, de 2017, esse programa entrou lá em 2017, muito bem, né? É perceber o seguinte, que nós estamos numa crise econômica no país. E como é que isso gera efeito no mercado imobiliário? Não, certamente. Essa crise que não vem só de agora, de 2017, né? A gente já tem passado por alguns anos. Imediatamente a gente tem um seguinte problema. Com relação às incorporadoras, elas não fazem mais aquisição dos imóveis para erigir novos empreendimentos. As pessoas não compram mais as suas unidades. Então, as incorporadoras e as construtoras, elas estão num estado de quase paralisia, aguardando os consumidores agora passarem a voltar a ter crédito para novamente comprar. Então, a gente está num estado realmente, pelo lado das incorporadoras, de paralisia, porque não compram e não lançam mais nada. Perfeito, mas nesse ponto aí, você falou das incorporadoras e mencionou os consumidores. Como é que essa crise afeta os consumidores, principalmente na questão da extinção dos contratos imobiliários? Você observou muito bem, porque realmente a crise imobiliária ela não traz prejuízo só ao mercado, só às incorporadoras que estão sofrendo, mas também aos consumidores. E um ponto que você tocou que é muito importante é a extinção contratual. O que acontece hoje em dia? As pessoas adquirem, muitas vezes, o imóvel na planta, né? Assinam um compromisso particular, já dão uma pequena entrada para a incorporadora, prometendo que vão conseguir o financiamento lá na frente. Muitas vezes as pessoas estão com essa crise perdendo emprego. Exato. Né? Às vezes, mais do que isso, apesar de manter o emprego, tem uma redução e eventualmente não consegue realmente pagar o valor. Nessas circunstâncias, as pessoas querem a extinção do contrato, mas serem reembolsadas dos valores que pagaram.
mas os contratos não permitem dessa forma. Então, E a gente aí? está justamente Que era uma vivendo promessa esse impasse. irretratável, né? Ela é uma promessa irretratável e, na realidade, segundo o contrato, eu perco o valor que eu paguei das parcelas. A incorporadora pode fazer uma retenção. Mas, muitas vezes, essa retenção, diante da circunstância fática, ela se mostra um pouco prejudicial ao consumidor. Claro que também nós temos relatos, e isso de fato acontece, nós temos investidores que compram e ainda que tenham o crédito, pura e simplesmente porque o mercado está numa baixa, resolvem destratar, resolvem extinguir unilateralmente. E aí o mercado está observando isso. Será que não cabe uma proteção para quem efetivamente merece essa proteção? Né? Ou ainda, será que a gente não precisa observar o caso concreto? Porque em determinados casos o sujeito é um investidor e é um mero capricho essa extinção contratual? Olha, mas aqui, cara, eu tenho que pensar numa questão que é muito importante, que é a sua cara. E talvez um dos motivos pelo que quis lhe entrevistar é isso, porque você é um jovem brilhante, um jovem que tem ganho o respeito dos seus pares, muitos deles, como eu, bem mais velhos do que você. Mas eu pergunto, meu querido, qual o campo de atuação do advogado, né, no campo do ramo imobiliário hoje? De fato... No direito imobiliário. Quando a gente imagina a atuação do advogado no direito imobiliário, a gente precisa imaginar que o advogado normalmente ele vai trabalhar em duas frentes, né? Ou você vai trabalhar, em primeiro lugar, no contencioso imobiliário, justamente em questões contratuais, extinção de contrato, vício construtivo entre uma incorporadora e um condomínio, mas você também tem uma parte muito importante, que às vezes o aluno se esquece, que é a parte do consultivo imobiliário. Sim. Ou seja, essa auditoria jurídica... E é muito melhor prevenir do que remediar. Exato, né? Então, eu, por exemplo, eu trabalho tanto no contencioso quanto no consultivo, mas... O mercado ele é tão grande que há advogados que trabalham, por exemplo, só no consultivo imobiliário para fazer essas aquisições, enfim. Então a gente pode dizer que a gente tem essa dupla face. Né? E aí pensando nessa plateia jovem também que está aqui e todo mundo que está nos vendo, e o que você recomendaria, você que tem atuado tanto nessa advocacia e também no campo acadêmico, quais são as recomendações que você daria para a pessoa que está nos vendo e que está pretendendo iniciar os seus estudos ou a sua prática no campo do direito imobiliário? Pamplona, você como eu, você mais, mas eu menos, você é alguém que, né, talvez eu sou um pouco ansioso, enfim, quando a gente é jovem, a gente já quer tudo muito rápido. E assim, na advocacia, principalmente, o que eu percebi é que leva realmente um tempo para você ter uma certa consolidação no mercado. E assim, o direito imobiliário, ele é um ponto muito específico, né? Então, é um dos temas em que o aluno, ele realmente precisa, ter uma fundamentação muito densa. Uma base teórica bem assentada. Exato, bem assentada em direito civil, claro, e depois partir especificamente para as legislações específicas, como, por exemplo, uma coisa que a gente estudou na faculdade, alienação fiduciária. O advogado que trabalha com direito imobiliário, ele precisa conhecer de cabo a rabo essa legislação, que a gente não vê na faculdade. É verdade. Então, assim, ou muito pouco, ou muito às vezes pouco, extensão, lá, coisa assim. Exatamente. Então, assim, o que a gente percebe é que para o direito imobiliário, realmente, você requer uma certa experiência, que eu estou adquirindo agora também, né? Não tenho vergonha de dizer isso. Tenho 10 anos de formado e agora eu estou começando a me considerar um bom advogado que tem uma longa carreira, mas certamente leva um certo tempo. E a gente, quando é muito jovem, a gente já imagina que a gente já está absolutamente preparado. E no campo do direito imobiliário, a gente ainda requer um certo estudo, uma certa experiência. Como a gente fala na Itália, é um direito in fiere, um direito que está se fazendo, como carreiras se fazem. E, Gomide, eu estou muito feliz de lhe entrevistar hoje. E o Papeando é uma ideia que a gente tem que agradecer sempre ao pessoal do SESC, que nos apoia para fazer de conversar direito de forma profunda e leve. Mas ele é um programa que definitivamente é tudo, menos egoísta. E eu tenho uma plateia que vai fazer algumas perguntinhas para você. Daqui a pouco a gente volta. Olá, professor. Eu sou Augusto, sou de Brasília. Eu gostaria de saber que, em tempos de crise, o mercado imobiliário tem buscado novas opções de contratação? Augusto, muito obrigado pela sua pergunta. De fato, o mercado imobiliário, no momento de quase paralisia de vendas, principalmente
para os consumidores têm buscado alternativas. Uma dessas alternativas que a gente tem visto se dá porque as empresas também estão descapitalizadas. Então, por exemplo, uma grande empresa, uma fábrica, pretende abrir uma nova unidade fabril no interior do estado de São Paulo, ela não quer comprar o terreno, ela não quer construir, né, vai gastar um dinheirão para só depois ela poder funcionar. Então, o que as empresas têm feito? Firmado contratos Build-to-Suit. Esse tema do Build-to-Suit, inclusive, é tema de livro do Alexandre, é, sem sombra de dúvida, o melhor livro no Brasil sobre o tema. Muito obrigado, Pamplona. De fato, recentemente defendi dissertação na USP a respeito do tema. E o contrato Build-to-Suit, basicamente, é uma estrutura em que um investidor ele vai construir sob medida para essa empresa, ou seja, a empresa não vai ter que comprar o terreno, ela não vai ter que construir este imóvel, e ela vai, depois de entregue a obra, vai realizar o pagamento de uma remuneração pelo uso. Ele é um contrato que mistura locação e empreitada. Mas o interessante, vejam só que interessante, para a empresa, ela não gasta nada para comprar ou para construir. E as empresas que hoje estão paradas, as construtoras, elas veem uma excelente oportunidade porque elas podem buscar esse capital justamente para construir para grandes empresas. É um contrato que ele tem algumas distinções do contrato de locação, ele é um contrato atípico, mas ele traz certamente uma segurança no mercado. Então, assim, as empresas têm buscado certamente alternativas no mercado imobiliário para novas formas de contratação. E dentro da liberdade que o direito contratual permite, criação de novas figuras contratuais Exato. É a base de contratos atípicos. Olá, professor. Meu nome é Josiane, eu sou do Mato Grosso. Eu gostaria de saber, com relação à extinção dos contratos imobiliários, quais são as perspectivas legislativas sobre o tema? Josiane, muito obrigado pela sua pergunta. Como a gente adiantou no início da minha entrevista aqui com o Pamplona, realmente é um tema que está muito em voga porque a gente está no meio da crise imobiliária. Verdade. E a gente tem esse dilema. De um lado, uma proteção aos consumidores que não conseguiram financiamento, que não tem mais condições de pagar o financiamento. E se a incorporadora reter um valor muito alto, você vai trazer prejuízo a eles. Mas, por outro, você tem um prejuízo também às incorporadoras. Se a gente imaginar que no ano de 2015, 2016, 50% das pessoas pediram o que a gente chama de distrato, que nem é o nome mais correto, mas, enfim, pediram a extinção do contrato, e esses valores seriam empregados pela incorporadora para a construção, você traz um prejuízo, às vezes, não só para a incorporadora, mas pelo próprio risco, né, daquela unidade, daquele empreendimento ser construído. Então, existe hoje uma discussão para pelo noticiário, pelo que a gente se vê, era uma ideia de uma medida provisória. Nem sei se o caminho era realmente uma medida provisória, mas aparentemente estão discutindo. Eu vejo com uma certa preocupação, porque eu não tenho visto realmente um debate intenso, seja entre as empresas, seja entre as entidades de proteção ao consumo. Toda medida legislativa que é feita sem um prévio debate sem sombra de dúvida, um caminho para algo de um déficit democrático. Certamente, Pamplona. Oi, professor. Meu nome é Bárbara, sou de São Paulo. Eu gostaria de saber se o sistema brasileiro garante segurança jurídica no momento da aquisição de imóveis. Ótima pergunta, Bárbara. De fato, o sistema jurídico brasileiro ele não é, podemos dizer assim, muito protetivo. Existe um instituto chamado Fraude e Execução que faz com que, em determinadas circunstâncias, a aquisição de imóveis por pessoas, eu, você, enfim, anos depois pode vir uma decretação de fraude e execução e tornar ineficaz essa compra. Basicamente, se a gente imaginar que os brasileiros hoje, eles, para comprar, a maioria das pessoas não dispõe da possibilidade de ter um advogado, as pessoas vão até o cartório e compram ali através do encaminhamento que dá o próprio tabelião. Exato. Né? Elas não buscam as certidões, enfim. E o nosso sistema, ele caminhava por uma proteção ao terceiro adquirente de boa-fé. Ou seja, nós temos a súmula 375 do STJ, Muito a lei 13.097 também, que instituiu o princípio do que a gente chama concentração dos atos na matrícula. Ou seja, se um credor ele pretende discutir aquele bem para o seu crédito, ele deve ter uma conduta proativa de registrar, de averbar, levar todas essas informações na matrícula do imóvel, para que o tabelião, eventualmente, ou o próprio adquirente, no momento que ele está comprando, né, ele ter essa informação na matrícula. Mas
o nosso Código de Processo Civil atual, ele altera um pouco a questão da fraude de execução. E a gente volta para um caminho da década de 70, que basta uma ação em andamento contra a pessoa que vendeu este imóvel, e isso já poderia ser fraude de execução. E em razão disso, Pamplona, eu ofereci um texto para um deputado, e isso se tornou um projeto de lei para voltarmos a esse sistema de proteção ao terceiro adquirente de boa-fé. Essa é uma questão, Bárbara, que é tão importante e que a sabedoria popular pode ser um referencial, né? Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. E em matéria de aquisição imobiliária, é preciso pegar todas as certidões possíveis e imagináveis de adquirente e também das empresas ligadas para evitar uma discussão sobre desconsideração da personalidade jurídica, lembrando que no nosso sistema a fraude de execução tem como marco o ajuizamento e não especificamente o início da execução. Oi, professor, meu nome é Mariana, eu sou de Campinas. A pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é: a alienação fiduciária trouxe benefícios para o financiamento imobiliário? Mariana, trouxe sim. A gente sabe que no passado a forma de obtenção de crédito, de concessão de crédito pelos bancos era a hipoteca. Só que a hipoteca tinha um grande problema, que era a execução dela, que era uma execução judicial. Né? O sistema da alienação fiduciária ele é completamente diferente, porque a forma de execução da alienação fiduciária ele é extrajudicial. E, na realidade, a garantia, inclusive, ela é certamente maior, porque o adquirente ele fica com a propriedade irresolúvel. E, a partir do momento que ele deixa de adimplir as prestações, a empresa, seja a consultora que financiou diretamente com o consumidor, seja o banco que concedeu esse financiamento, a forma de execução ela é muito mais célere, tá? Porque todo o procedimento ele é realizado através do cartório de registro de imóveis. Basicamente, se o sujeito ele não purga, se ele não paga a dívida, isso vai para um leilão extrajudicial, né? E a partir desse leilão, se tiver um arrematante, paga-se o valor da dívida, se sobrar algum valor, devolve para o adquirente, ou não. Ou, eventualmente, se não tiver arrematante, esse imóvel vai ficar agora consolidado na propriedade de quem concedeu o financiamento. Então, porque ele é muito célere, porque ele é muito rápido e mais seguro, então a gente pode dizer que isso alavancou desde aí, no final da década de 90, né, que a lei é 9.514 de 97, desde o final da década de 90, ela alavancou. Todo boom imobiliário certamente foi devido à lei, certamente, de alienação fiduciária. Sem sombra de dúvida, na busca de uma solução extrajudicial, até mesmo porque, às vezes, o processo judicial parece a criação humana mais próxima do conceito de eternidade. É isso mesmo. Igor Midi, infelizmente eu tenho que terminar, porque o tempo é curto, mas eu quero dizer que foi um grande prazer, uma grande honra lhe entrevistar. Você é uma inspiração para estes jovens, você é um jovem que está na advocacia há 10 anos, que já obteve 2 títulos de mestre, né? já tem uma advocacia consolidada. Isso é uma inspiração para tantos outros jovens que querem ocupar o seu espaço e ter a sua busca ao sol, na busca, quem sabe, da realização da felicidade. E me permita, no encerramento, fazermos o famoso brinde com a indefectível caneca do Papeando. Pamplona, eu que queria agradecer, a honra é toda minha, você é uma pessoa extraordinária, músico, professor, juiz. Eu já disse e repito, tenho o privilégio de ser seu amigo. Você é uma inspiração, não é para mim, mas para todos nós, para a plateia que está aqui. Enfim, eu estou honradíssimo. Por favor, não pare com todas as suas atividades, com o Papeando, com as suas aulas, com os seus shows, e continue sendo essa pessoa extraordinária, um grande amigo, pai, professor e juiz. Amém. Mais um brinde. E, amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Foi um programa diferente, um programa com uma plateia interestadual, gente aqui de vários estados discutindo direito imobiliário, também com um jovem talento. E se você gostou deste programa, procure nas redes sociais, lá na hashtag Papeando com Pamplona ou a hashtag Papeando com Gomide. Vocês vão ver os bastidores desse programa. Procurem também no canal CES TV
este programa ou no canal Pamplona no YouTube, que você vai ver este e todos os outros programas das temporadas. E espero que vocês tenham curtido mais uma oportunidade de discutir direito com profundidade e leveza, porque este é o momento de celebrar a vida, e a poesia é sempre o meu refúgio. E falar de direito imobiliário, de falar de uma casa, muitas vezes nos invoca a saudade de casa. Até a próxima.